Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3R Capacita. Muito prazer estar aqui de novo. Vamos agora trabalhar com a parte 4 do balanço orçamentário. Você vai ver que nessa parte 4, a gente vai dar uma ênfase nas situações que geram desequilíbrio no balanço orçamentário. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que quando a gente fala gera desequilíbrio no balanço orçamentário, a nossa tendência natural é achar que isso é irregular. Não. Primeira coisa que eu quero te dizer, isso não é irregular. É diferente da situação que a gente viu lá atrás sobre excesso de gasto. Excesso de gasto, sim. Aquilo é irregular. Gerar o mero desequilíbrio no balanço orçamentário não é irregular. É natural, pode acontecer. Beleza? E aí, vamos falar um pouco sobre o desequilíbrio, em termos conceituais. Eu trouxe essa tabela aqui porque quando a gente fala de desequilíbrio no balanço orçamentário, é necessário que a gente faça uma conexão com as fontes de abertura dos créditos adicionais. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem 6 fontes de créditos adicionais. A gente tem anulação de dotação ou utilização da reserva de contingência, que já são 2 fontes. Operação de crédito, seria a terceira fonte. Excesso de arrecadação, quarta fonte. Superávit financeiro seria a quinta fonte. E recursos sem despesas correspondentes. O recurso sem despesas correspondentes é quando eu publico a LOA é publicada, e a minha receita é maior do que a despesa. Algo improvável de acontecer, mas pode ser que aconteça. Pode ser que o chefe do executivo vete, ou pode ser que a LOA já volte do legislativo com a receita maior do que a despesa. Nunca vi acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, que as situações aqui, anulação de dotação ou utilização da reserva de contingência, operação de crédito e excesso de arrecadação, quando isso aqui acontece, que a gente vai detectar isso aí daqui a pouco na nossa dinâmica, quando isso acontece, isso não gera desequilíbrio durante a execução orçamentária. Ou seja, a sua previsão atualizada da receita ela vai aumentar na mesma medida, no mesmo passo, na mesma proporção, certo? Ela vai aumentar na mesma medida, no mesmo passo, na mesma proporção da dotação atualizada da despesa. Ou seja, quando eu falo de desequilíbrio e eu vou olhar um balanço orçamentário buscando pelo desequilíbrio, que é algo que você deve estar atento, você vai comparar a previsão atualizada da receita com a dotação atualizada da despesa. Se esses valores estiverem diferentes, pode ter certeza que ocorreu uma situação de desequilíbrio da seguinte, você usou com certeza, aí vamos dar uma ênfase aqui, você usou com certeza uma possível explicação. Você usou com certeza o superávit financeiro. Porque o superávit financeiro, ele não é receita. Então, quando um ente público usa o superávit financeiro para abrir créditos adicionais, ele vai aumentar o valor da despesa, ele vai alterar o valor da despesa, mas ele não vai alterar, certo? Ele não vai alterar o valor da receita, da previsão atualizada da receita. Por quê? Porque superávit financeiro é um recurso do exercício anterior. Ele não pertence ao exercício atual. Então, se ele não pertence ao exercício atual, ele vai gerar o desequilíbrio. Não é irregular, mas é só para você saber que vai ter essa diferença. Por que a minha previsão atualizada da receita é menor que a minha dotação atualizada da despesa? Porque, com certeza, aquele ente público passou por uma situação que gera desequilíbrio no balanço orçamentário. Pode ser que ele tenha usado o superávit financeiro, ou pode ser que ele tenha reaberto créditos adicionais, ou pode ser que ele tenha aberto um crédito extraordinário. Lembrando que você só pode reabrir os créditos especiais extraordinários que você não utilizou, certo? No ano anterior. Ou seja, eu tinha um crédito, vamos pegar aqui um ano, em 2020, eu tinha um crédito extraordinário de 100 mil, eu só executei 30, eu empenhei 30, falta executar 30 mil. Esses 30 mil eu posso reabrir no orçamento de 2021. Quando eu reabrir em 2021, eu vou gerar um desequilíbrio no balanço orçamentário de 2021, porque a minha dotação atualizada da despesa vai aumentar e a minha previsão atualizada da receita vai permanecer inalterada em função dessa transação. Esse mesmo procedimento vai ocorrer quando você abrir qualquer crédito adicional, suplementar, especial ou extraordinário, utilizando o superávit financeiro. E esse mesmo problema, esse mesmo desequilíbrio, ele vai acontecer quando você abrir um crédito extraordinário e esse crédito extraordinário não indicar a fonte. Porque a fonte natural, esse crédito extraordinário, como ele não tem fonte, ele vai aumentar a despesa e não vai mexer na previsão atualizada da receita, perfeito? É isso. Aí o que é que a gente vai continuar agora falando? Deixa eu ver se já tem a nossa dinâmica ou se tem alguma coisa antes.
E aí, quais são as situações que geram desequilíbrio? Só para firmar o conhecimento. Situação 1. Situação 1. Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais. Lembrando, esses créditos adicionais podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Situação 2. Em decorrência da reabertura de créditos adicionais. Quem é que você pode reabrir? Os créditos especiais e extraordinários. No seu material, quando você for pegar, eu vou deixar bem claro que esses créditos adicionais aqui são os 3 e que esses créditos reabertos só podem ser os especiais e os extraordinários. Perfeito? E 3, quando você abrir créditos extraordinários, sem indicação de fonte e sem ser possível deduzir do excesso de arrecadação. Nesse caso, você também vai ter uma situação de desequilíbrio no balanço orçamentário. Por quê? Porque a sua dotação atualizada da despesa, certo? Vai ser maior do que a sua previsão atualizada da receita. E aí você vai ter um desequilíbrio. Lembrando, não é irregularidade, mas você tem que aprofundar por que isso aconteceu. Beleza? E colocar nas notas explicativas a devida explicação. Então é isso. O que é que você vai fazer agora? Eu vou passar para você aqui 30 minutos para você resolver 4 casos, certo? Ou seja, eu quero que você use a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de identificar mudanças no balanço orçamentário, e em função dessas mudanças, você vai me dizer o que aconteceu, qual foi a fonte que foi usada. Então, vamos lá. O caso 1, você vai ter o antes, o balanço orçamentário, e você vai ter o depois. A minha pergunta é, está caracterizada ou não uma situação de desequilíbrio no balanço orçamentário, certo? E em função de ter ou não desequilíbrio, não importa se teve ou não desequilíbrio, que é a primeira pergunta, qual foi o impacto da abertura dos créditos adicionais em função do balanço orçamentário? Ou seja, a partir do que aconteceu no balanço orçamentário, eu quero saber o que está por trás disso. Que tipo de crédito adicional foi usado e qual foi a fonte utilizada? É isso que eu quero saber de você. Depois a gente vai ter o caso 2. No caso 2, eu vou ter o antes e vou ter o depois. Depois eu vou ter o caso 3, eu vou ter o antes, que é o final do caso 2. Vou ter o antes, fase 2, e vou ter o depois. O que aconteceu? Depois eu vou ter o último caso, que é o caso 4. Eu vou ter o antes, que é o término do caso 3, e vou ter o depois. Você já viu aqui que nesse caso aqui, né, não quero dar cola, mas aconteceu alguma coisa aí na dotação atualizada, que não aconteceu na previsão atualizada da receita. Então, a partir de agora, eu vou te dar aí meia hora, certo? Para você resolver os 4 casos. Então, o que é que eu quero saber em cada caso? Se houve ou não desequilíbrio e, mais do que houve ou não desequilíbrio, a partir do que aconteceu, comparando 2 balanços orçamentários em momentos distintos, momento 1, momento 2, o que é que contribuiu para essa mudança do tempo 1 para o tempo 2? Possíveis explicações. É isso que eu quero de você. Então, a partir de agora, eu estou imaginando que você deu pausa no vídeo e você voltou. Beleza? Então, você pausou, você voltou. Agora a gente vai comentar os 4 casos. É importante que você tenha feito isso, porque senão você sempre vai no que eu estou falando. E você não vai ter aquele momento de reflexão com o material. E isso é importante porque eu estou muito mais preocupado com os insights que você deve ter em função das análises. Ou seja, eu quero aumentar a sua capacidade de análise. Óbvio, eu não vou conseguir trazer casos ultra complexos, até porque a gente tem uma limitação até do tamanho da tela e de outras coisas, mas eu te garanto que esses poucos casos que a gente traz, eles já dão os insights necessários para você aplicar em pequenos, médios e grandes problemas, situações, perfeito? Então, vamos, sem mais delongas, vamos resolver. Então, no caso 1, o que é que você está observando? Você tem um antes, você tem um depois. Eu olhando isso, o que é que eu observo? A dotação inicial, a previsão inicial, eu não mudo. E eu mudei a dotação atualizada. Quando eu mudei a dotação atualizada, primeira coisa importante, a minha dotação da despesa continua a mesma. Ou seja, eu fiz uma alteração na LOA, que refletiu no meu balanço orçamentário, mas essa alteração, ela não gerou o aumento da despesa global na LOA. Ela não gerou esse aumento. E aí o que é que acontece? Eu, com certeza, abri um crédito adicional, porque eu mudei. Agora, que tipo de crédito adicional? Eu não criei nenhuma despesa nova. Eu só reforcei despesas que já existiam. Então, primeira resposta, não há um desequilíbrio no balanço orçamentário,
Segunda resposta, o crédito é o crédito suplementar. Terceira resposta, qual a possível fonte? A possível fonte aqui seria o quê? Anulação de dotação. Eu anulei 25 mil de diárias e passagens e realoquei para juros, por exemplo. E eu tirei 100 mil da reserva de contingência, joguei 50 mil em investimentos e joguei os outros 50 mil em juros. Ou seja, eu preferi pagar os juros logo, certo? E usei o resto em empréstimo, em investimento. Ou seja, fiz uma despesa boa. Beleza? E juros eu tenho que pagar, não tem para onde eu correr. Então, moral da história. Não há um desequilíbrio na situação, no caso 1. O crédito foi o crédito suplementar e eu usei como fonte de crédito adicional anulação de dotação, no caso de diárias e passagens, e usei a reserva de contingência. Essa era a resposta que eu esperava de você. Agora vamos para o caso 2. No caso 2, você vai ter o antes e você vai ter o depois. Você está vendo que do antes para o depois, aconteceu uma coisa aqui, ó. A minha dotação global da LOA aumentou. Era 700 mil, passou a ser 800. Tanto na receita quanto na despesa. A minha previsão atualizada da receita é 800 e a minha dotação atualizada da despesa é 800. Então, a primeira pergunta, há ou não desequilíbrio no balanço orçamentário? Não há desequilíbrio. Agora vem a segunda pergunta. O que aconteceu aqui? Eu tinha 175 mil de investimento, passou para 275. Ou seja, houve a abertura de um crédito suplementar. Segunda resposta é essa. Qual foi a possível fonte? Você está vendo agora do lado da receita que as operações de crédito eram 250 e elas passaram a ser 350 mil. Em função disso, parte essa operação de crédito, que é uma fonte de crédito adicional, ela foi usada para cobrir despesas com investimento. Então, resposta do caso 2. Não há desequilíbrio. A dotação global da LOA é 800, mas não há desequilíbrio. Ela aumentou. Segundo, foi aberto um crédito suplementar. Terceiro, foi usado como fonte de operação de crédito. Vamos agora para o caso 3. O caso 3, você tem a fase 1, é exatamente o término do caso 2, e aí aqui eu tive uma mudançazinha. Eu aumentei para 400 a receita arrecadada, ou seja, eu tive um excesso de arrecadação, porque eu arrecadei 400 e a minha expectativa era 250. Eu tive 150 mil de arrecadação. E aí depois eu dei uma mexida. Você vai ver agora que nessa mexida, eu mexi aonde? Eu mexi na previsão atualizada. Ó, preste atenção, mexi na previsão atualizada, olhe para lá. Saltou de 400 para 550, exatamente os 150 mil, que era o excesso de arrecadação. E eu mexi do lado ali da despesa de capital. Ó. Saiu de 400, saltou para 550. O que eu fiz aqui? Eu atualizei a previsão atualizada porque eu resolvi usar o excesso de arrecadação. E ao usar o excesso de arrecadação, eu direcionei para onde? Eu direcionei para investimentos, 75 mil, e 75 mil eu direcionei para amortização da dívida. Então, moral da história, a minha dotação global da LOA agora é 950, não há um desequilíbrio no balanço orçamentário, eu usei isso para créditos suplementares e a fonte, nesse caso, foi um excesso de arrecadação, foi o excesso de arrecadação. Chegamos no quarto caso, o quarto caso termina e começa exatamente onde termina o terceiro, e no quarto caso você vai ter agora o seguinte, olha, eu não mexi na receita, e a minha dotação global da LOA saiu de 550 para 600 mil. O que acabou acontecendo? Primeira pergunta, há um desequilíbrio? Há um desequilíbrio, porque a minha dotação atualizada é 1 milhão, e a minha previsão atualizada é 950 mil. Esse desequilíbrio ele pode ter sido em função de quê? Vários motivos. Ou eu usei o superávit financeiro, eu abri um crédito suplementar para investimentos, e usei como fonte o superávit financeiro no valor de 50 mil. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, eu reabri um crédito especial ou extraordinário no valor de 50 mil, ou eu abri um crédito extraordinário de 50 mil para investimentos. Então, tem três hipóteses. Ou eu usei o superávit financeiro para abrir um crédito suplementar especial ou extraordinário, ou eu reabri um crédito especial ou extraordinário relacionado a investimento, ou eu abri um crédito extraordinário e não indiquei a fonte. E aí, coloquei aí como essa despesa como crédito extraordinário para investimento. Isso aí gerou um desequilíbrio na LOA. Isso é irregular? Isso não é regular, mas isso deve estar explicadinho, tintim por tintim, dentro das notas explicativas. Perfeito, pessoal? Então, essa é a solução que eu esperava. Possível fonte de abertura, no caso 1, anulação de dotação e reserva de contingência. Caso 2, operação de crédito.
Caso 3, excesso de arrecadação. Caso 4, superávit financeiro, reabertura de créditos especiais e extraordinários ou abertura de crédito extraordinário. Ponto importante, quando você vai direto para a última parte, está tudo misturado, que é como você vai pegar o seu balanço orçamentário. Então, quando está tudo misturado, você não vai ter convicção para dizer o seguinte, olha, eu sei que aqui eu usei o excesso de arrecadação, isso aqui eu não tenho dúvida, certo? Porque a previsão inicial era 250 e aqui saltou para 400 e eu nivelei a previsão atualizada com 400. Isso eu consigo concluir. Mas eu não vou conseguir dizer se esses 150 mil, eles foram de repente tudo para investimento. Isso eu vou perder o rastro, porque eu não venho fazendo um acompanhamento para e passo. Se você faz um acompanhamento para e passo, a cada crédito adicional, que pode até, não sei se vale a pena, mas se você fizer um acompanhamento para e passo, você consegue fazer análise do jeito que eu fiz. Porém, se você dá saltos, né? Você passa um mês sem mexer no balanço orçamentário e você abre 4 créditos adicionais com 4 fontes diferentes. Quando você for ver, você vai até identificar a fonte, você vai até identificar que houve um desequilíbrio, mas você não vai conseguir fazer as conexões diretas do que abriu com o que impactou, a não ser que você vá na lei. Se você fizer para e passo, aí você consegue fazer essa análise do jeito que eu estou te falando, beleza? É só para dizer que tem uma limitação, ou seja, esse último caso aqui, ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação porque quando você vê tudo ao mesmo tempo, você não consegue definir, você até consegue identificar as fontes, mas você não consegue definir qual fonte foi para qual lado, 100% de certeza, beleza? Então é isso, pessoal. Então, encerramos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que estejam aprendendo muito, estejam aumentando a sua capacidade de análise, sua capacidade de insights para o seu dia a dia, na sua profissão. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.